Olá, eu me chamo Álvaro Souza, sou estudante do curso de Ciências da Computação e nesta apresentação eu vou responder as 4 questões da atividade avaliativa, certo? A visão geral da apresentação vai ser, primeiramente a gente vai ver o flip-flop, em seguida o circuito lógico, a unidade central de processamento e por último as memórias principal e secundária. Vamos por exemplo do flip-flop. Primeiramente, a gente precisa saber o que é um flip-flop, né? O conceito. Flip-flop é um circuito sequencial biestável, capaz de armazenar um bit de informação. A gente tem dois tipos de circuitos, que são os circuitos combinacionais, que dependem só da entrada, e o circuito sequencial, que depende da entrada mais o estado anterior. Um flip-flop é um circuito sequencial, ou seja, ele não depende apenas das entradas atuais. Ele depende também de um estado anterior. Isso significa que ele consegue armazenar informação. Na prática, um flip-flop guarda um bit, que pode ser 0 ou 1. Então, o flip-flop é uma peça fundamental em computação, porque ele é a base de registradores, e registradores são a base de funcionamento interno de um processador. O flip-flop do tipo D. Ele tem 3 elementos principais: a entrada D, um sinal de clock e a saída Q. Eu vou usar o flip-flop do tipo D porque ele é o mais fácil de entender didaticamente, certo? A regra do flip-flop D é quando acontece a borda de subida do clock, que é isso daqui, ou seja, quando o clock sobe de 0 para 1, a saída Q ele vai receber o valor de D. E depois disso, Q mantém aquele valor, mesmo que o D mude, até chegar à próxima borda do clock. Ou seja, ele vai capturar o valor de D na borda do clock e vai armazenar. Pronto. Vou mostrar aqui agora no simulador. O simulador que eu escolhi foi o Logisim, que eu achei o melhor para explicação. Eu vou ter aqui a minha chave de entrada D, o meu clock e a minha saída aqui. Eu botei aqui um pinozinho pra gente ver quando ficar 1. O clock ele é marcado por esse triângulozinho aqui, ó. A simbologia dele aqui no simulador, certo? Primeiro eu vou colocar o D igual a 1. E se a gente reparar, o D tá 1, mas o Q não mudou, né? Que é a nossa saída. Agora se eu acionar aqui o clock, quando ocorre a borda de subida do clock, certo? O Q vai passar a ser 1. Agora se eu mudar o D para 0, a gente vai perceber novamente que o Q continua 1. Porque ele não vai mudar sozinho, certo? Agora se eu acionar o clock de novo, ou seja, zerar e subir ele aqui de novo, a borda da subida vai de 0 para 1, certo? E o Q vai virar 0. Ou seja, porque ele capturou o D, certo? Voltando aqui para os slides. Isso vai provar o nosso ponto principal, né? Que vai ser que o flip-flop vai armazenar um bit e só vai atualizar o estado no momento definido pelo clock, certo? Esse comportamento é exatamente o que permite construir a memória e os registradores em um computador. Agora vamos para o nosso circuito lógico. Vamos ver aqui primeiro a nossa tabela verdade desse circuito. Fiz aqui no caderno também e tal. Só que esse simulador aqui, o Logisim, ele é bastante completo. Ele já traz aqui pra gente a tabela verdade, o mapa de Carnot e também a expressão, e quando a gente quer minimizar, quer simplificar o nosso circuito, certo? Para ficar mais fácil de visualizar aqui, ó. Tem aqui o nossa tabela verdade. A gente tem 4 entradas aqui. Eu vou chamar de A, B, C e D. E a saída que eu vou chamar aqui de X, certo? Opa. Analisar circuito, tabela. Pronto. Para a gente montar essa tabela aqui, a gente pega 2 e eleva a quantidade de entradas, que no caso aqui são 4. Eu vou ter 2 elevado a 4, eu vou ter 16. Aí para montar aqui as colunas,
eu vou ter 16 linhas, certo? Para montar aqui as colunas, eu vou dividir 16 por 2. Aqui eu vou montar cada linha. Como eu dividi por 2, eu vou ter 8, né? 8 eu vou colocar igual a 0 e 8 eu vou colocar igual a 1. Eu pulo para a próxima coluna, eu vou dividir 8 por 2, aqui eu vou ter 4. Aí eu coloco assim nessa ordem. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Aí eu pulo para a próxima coluna, eu divido novamente 4 por 2, eu vou ter 2, né? Eu vou ter 0, 0, 1, 1. E eu faço isso também na próxima coluna. E assim eu vou ter a minha tabela verdade, certo? E se a gente reparar aqui, a nossa saída aqui na tabela verdade sempre vai ser 0, né? Ou seja, qualquer valor que eu colocar aqui no meu circuito, não importa qual, enfim, eu nunca vou ter a saída igual a 1, sempre vai ser 0, né? Porque esse AND aqui, ó, pro AND ser verdade, ele precisa receber 2, 1, né? Dois valores, 1 e 1, para dar verdade. E como a gente tem aqui este O e essa negação e essas negações aqui, ó, este O, ele sempre vai dar verdade, ó, se a gente prestar atenção, independente de qualquer valor aqui, porque da forma que o circuito foi montado, ó, ele sempre vai dar verdade. Só que essa negação aqui vai inverter a verdade, ou seja, aqui sempre vai ser falso. E aqui, independente do que a gente faça, ó, nunca que vai dar 1 a nossa saída, certo? Analisar circuito, deixa eu voltar aqui novamente. Pronto. E como a gente tem a nossa tabela verdade com as saídas todas 0, se a gente for aqui para o nosso mapa de Carnot, consequentemente ele vai ser todo 0, né? Ou seja, não tem muito o que fazer e o que simplificar. Só que o simulador, ele é tão legal que ele simplifica. Ele basicamente vai retornar aqui pra gente. Ó, tornar como expressão. Ok. Vou simplificar ele aqui. Vai ser basicamente 0, né? Não tem como simplificar assim para ficar um circuito mais justinho. É 0, né? A simplificação é essa, não tem uma. É basicamente isso, certo? Eu trouxe aqui o mapa de Carnot, outro mapa de Carnot para explicar como funciona, porque o da atividade não tem o que a gente fazer, né? Porque é tudo 0 aqui. Basicamente a gente tem que dividir o mapa de Carnot dessa forma. A gente divide as quatro entradas dessa forma aqui. Com os casos. Os casos são as linhas, certo? O caso 0 é o caso ao qual todas as minhas entradas são zeros. E o caso 15 é o qual todas as minhas entradas são 1. E eu tenho que organizar nessa ordem, dessa forma. Ok? Para mim fazer a simplificação, eu tenho que formar pares com os meus 1s, né? Pares, quadras ou oitavas, certo? E uma coisa muito legal do mapa de Carnot é que ele não tem borda. O que significa? Que isso daqui, ó, por exemplo, esse 1 aqui, ele se completa com o outro lado, eles se interligam, digamos assim. Aí eu posso formar pares aqui com quadras, certo? Vamos ver aqui, este A barrado B Dzão. Por que eu tenho isso daqui? Vamos lá. Eu tenho esse par aqui, ó. Se a gente for olhar dentro desse escopo aqui, ó, o meu par, ele tá dentro do B somente, ó. Eu posso colocar ele aqui, ó. O meu A barrado, o meu par tá dentro desse espaço aqui, ó. É sempre 1, ele nunca muda o valor, ó. Agora se a gente for pro C, ó, se eu dividir aqui, ó, essa área aqui em 2, ó, tem o C barrado e o C normal. Se a gente dividir aqui no meio, pro lado esquerdo aqui a gente vai ter 1, pro lado direito a gente vai ter 1.
E isso aqui é uma contradição, né? Você concorda comigo? Porque se eu ter C valor 1, o meu C barrado ele tem que ser 0, né? Porque eu estou negando o C e assim vice-versa. Ou seja, eu tenho que excluir este C barrado aqui na hora de eu fazer a minha simplificação. Certo? Agora vamos para o D. O D barrado aqui, ó. A gente tem o nosso par aqui, ó. Você percebe que o nosso par ele só está dentro do nosso escopo D barrado. Ele não aparece aqui no D, certo? Aí a gente tem este A barrado, B, D barrado. Aí a gente vai formando os pares, quadros e etc. Aí a gente vai fazendo a soma no final. Ó. Tem A barrado, B, D barrado. Aí eu vou fazendo, aí depois com os outros pares eu vou fazendo as somas e assim etc. Aqui eu tenho as quadras. Ó, aí eu tenho diversas formas de eu fazer essas quadras. Como eu não tenho essa borda, né? Eu posso meio que fazer também de quina, assim, ó, né? De quina, né? Vamos dizer assim, ó. Ó, eu juntei esses 4 zooms aqui e fiz a minha quadra. Também que eu tenho como fazer a minha oitava aqui, né? Que é juntando esses 4 aqui da esquerda com esses 4 aqui da direita. Como também se tivesse uns assim, ó, eu poderia fazer essa oitava assim, certo? Vamos para a unidade central de processamento, né? A CPU vai ser um componente responsável por executar operações lógicas e aritméticas e gerenciar o funcionamento de um computador. De forma clássica, a CPU vai ser composta por 4 componentes principais, que é a unidade lógica e aritmética, que a gente chama de ULA, a unidade de controle, registradores, um barramento interno para comunicação. Certo? A ULA faz operações aritméticas, como soma e subtração, e também operações lógicas bit a bit, como AND, OR, XOR e NOT, além de deslocamentos. A unidade de controle gera sinais de controle e coordena o funcionamento interno da CPU e sua interação com memória e dispositivos. Ela trabalha no ciclo básico, busca, decodificação e execução de instruções. Os registradores são as memórias muito pequenas e muito rápidas dentro da CPU, usadas para guardar dados temporários e endereços durante a execução. Certo? A gente tem aqui essa representação de como funciona. E se a gente prestar atenção, o barramento interno da CPU ele funciona meio que como um intermediário entre a unidade lógica aritmética com os registradores, certo? Pronto. Um exemplo bem direto é, por exemplo, um ciclo de busca, é quando a CPU lê daqui da memória a próxima instrução. Na decodificação ela vai interpretar o que a instrução vai mandar ela fazer, e na execução ela vai realizar a operação usando os registradores e a ULA. Esse ciclo vai acontecer bilhões de vezes por segundo e nos nossos processadores, e é isso que vai transformar as instruções de um programa em ação real no computador. Certo? Agora vamos para a memória principal e secundária. Como a gente pode ver aqui, ó, a memória do computador ela é organizada em uma hierarquia, equilibrando a velocidade, o custo e a capacidade. E no topo vão ficar as memórias mais rápidas e caras, que a gente tem aqui os registradores. E embaixo vai ficar as memórias mais lentas e baratas, porém com grande capacidade, certo? Por exemplo, os registradores aqui têm uma velocidade alta, custo alto, capacidade baixa, kilobytes, megabytes, tamanho pequeno, né? E ele é energizado. O que significa isso? A gente vai ver já já. Aí aqui na base da nossa pirâmide, a gente tem a velocidade baixa, custo baixíssimo, capacidade muito alta e tamanho grande. E energizado não. Basicamente aqui eles são como se fosse inversamente proporcional, certo? Enquanto aqui a velocidade é muito alta, os valores também são muito altos,
o tamanho vai ser pequeno em compensação, certo? E aqui vai ser o contrário. Agora vamos para a explicação desse energizado aqui, certo? Por exemplo, vamos ver aqui a RAM. A memória principal, que é aqui a RAM, que eu estou mostrando aqui para você, ela é uma memória volátil, né? Volátil é o quê? Significa esse energizado aqui. Ela é uma memória volátil, ou seja, ela vai perder os dados quando o computador desliga e vai ter a velocidade e porte intermediário. Se a gente for ver aqui, ó, a memória RAM, ela está no meio, meio como se fosse um equilíbrio aqui nessa pirâmide, certo? Ela vai ser fundamental porque é nela que vão ficar o programa quando ele está em execução e os dados quando o programa está usando naquele momento, certo? E se um computador não tivesse uma RAM, a CPU teria que buscar tudo direto no disco. E isso seria muito lento, né? E como a gente pode ver aqui, a RAM funciona como um intermédio entre a CPU e o disco, por causa das velocidades de memórias, certo? Agora vamos aqui para as memórias secundárias. Eu trouxe aqui um HD e um SSD, que é os mais comuns da gente ver. E as memórias secundárias é onde ficam os dados armazenados de forma permanente. E como outro exemplo também tem o pendrive, né? Ou seja, ela não vai ser uma memória volátil. Ou seja, ela é uma memória para armazenamento de informações a longo prazo, diferente da RAM, que é a curto prazo, certo? Ela vai ter uma grande capacidade, porém ela é mais lenta e não é diretamente acessada pela CPU no mesmo modo que a RAM, certo? Um exemplo, quando eu abro um jogo ou um navegador, ele está salvo no SSD ou HD, mas para rodar ele eu vou precisar ser carregado para a RAM, né? E a CPU vai executar com rapidez, porque ela vai trabalhar com dados que estão na memória principal. Então, basicamente, essa é a diferença entre memória principal e secundária. A memória principal ela é volátil, ou seja, ela não é para armazenamento de informações a longo prazo. Assim que eu desligo o computador, as informações somem, certo? E a memória secundária ela é a longo prazo, ou seja, quando desliga ela não é volátil. Quando o computador desliga, as minhas informações permanecem ali. Agora, qual a diferença do HD e SSD? O HD ele vai ser um dispositivo de armazenamento magnético e mecânico, né? Como a gente pode ver aqui, ó. E ele vai utilizar esses pratos aqui giratórios e uma cabeça de leitura, certo? Para acessar os dados. Ele vai possuir grande capacidade e custo menor por gigabyte. Sei lá, enquanto a memória secundária ela tem, sei lá, tem exemplares de 50 gigabytes, tem até de 1 tera, né? Hoje em dia a memória principal, sei lá, 8 gigabytes, 4 gigabytes, pode ter até mais, né? Voltando aqui para o HD, ele vai ser mais lento, né? Devido ao tempo necessário para essa movimentação mecânica. E o nosso SSD aqui, ele vai ser um dispositivo eletrônico baseado em memória flash, certo? Ele não vai possuir partes móveis, por isso ele é mais atual, né? Como a gente pode ver aqui. E ele é muito mais rápido, mais resistente a impactos e vai consumir também menos energia. Ele é uma tecnologia mais atual, diferente dos computadores mais antigos. Todo notebook, computador mais recente que você for comprar, ver por aí, provavelmente ele vai ter um SSD como memória secundária, justamente por essas vantagens. E por aqui eu encerro a minha apresentação. Eu espero que minhas informações passadas aqui tenham ficado bem claras. E muito obrigado pela oportunidade e até mais.